Meu nome é Margarida, mas desde menina todo mundo me chama de Dona Dida. Tenho 83 anos e trago nos ombros um peso que não se mede em quilos, mas em lembranças. Hoje, pela primeira vez, decidi abrir um baú que ficou trancado por décadas dentro de mim. Não porque seja fácil falar, mas porque descobri que o silêncio também machuca, e às vezes até mais do que a própria verdade. Quero que minhas palavras fiquem registradas, para que meus netos e bisnetos entendam de onde viemos e por que certas feridas custam tanto a fechar. Cresci na beira de um rio largo, numa vila pequena do interior de Minas, onde todo mundo se conhecia pelo nome e pelas histórias. Nossa casa era de barro batido e madeira, com um alpendre torto na frente e telhas que rangiam ao menor vento. No quintal, galinhas ciscando, um pé de goiaba carregado e, no fundo, o cheiro de roupa enxaguada no tanque de cimento. O chão de dentro era de terra lisa, varrida todo dia com vassoura de capim, mas sempre com aquele pó fino que grudava no pé. Meu pai, seu Geraldo, era alto, de mãos grandes e calos tão duros que pareciam pedra. Trabalhava na roça quando queria, e, quando queria, não era sempre. Tinha um jeito que mudava de uma hora para outra, às vezes chegava cantando modas antigas, outras vezes voltava com um olhar que fazia todo mundo ficar em silêncio. Minha mãe, Dona Lourdes, era pequena de corpo, mas parecia carregar o peso do mundo sozinha. Cabelo sempre preso num coque apertado, rosto cansado e mãos rachadas de tanto esfregar roupa para fora. Eu era a segunda mais velha de 7 irmãos. O mais velho, Joãozinho, tentava ajudar meu pai no campo. Depois vinha eu, e atrás de mim, os menores, Celina, Raimundo, Rosa, Bento e a caçulinha, Clarinha. A Clarinha, até hoje lembro dos olhos dela, de um verde tão claro que parecia água de mina refletindo o sol. O cabelo, loiro como palha nova, destoava de todos nós, que puxamos o tom escuro dos pais. O povo da vila comentava baixinho que ela não parecia filha de Geraldo, mas minha mãe sempre dizia que isso era conversa de vizinho curioso. Naquele tempo, a pobreza apertava mais a cada mês. O arroz e o feijão já não davam para a semana, e às vezes a janta era só angu com sal. Mesmo assim, quando Clarinha ria, parecia que o barraco inteiro se enchia de luz. A menina tinha uma graça natural, dessas que chamam a atenção até quando está de pé no chão e com vestido remendado. As coisas começaram a desandar de vez quando meu pai começou a desaparecer por dias, voltando sempre com cheiro forte e sem trazer nada no bolso. Minha mãe tentava segurar as pontas, mas eu percebia que ela estava diferente. Passava noites fora dizendo que era para ganhar um dinheiro extra, mas voltava com um perfume que não era dela. E com o tempo, o voltar ficou cada vez mais raro. Um dia, numa manhã qualquer, ela saiu dizendo que ia até a cidade vizinha buscar mantimento. Ficamos esperando na varanda, o sol se pondo, o cheiro de café no ar. Ela não voltou. No dia seguinte também não. Uma semana depois, a esperança já tinha virado aquele nó seco na garganta. Foi quando entendi, mesmo sem querer aceitar, que minha mãe não ia mais voltar. 7 crianças sozinhas. O Joãozinho com 14 anos, eu com 12, e Clarinha com apenas 3. Aprendemos a sobreviver com a ajuda dos vizinhos, um prato de comida aqui, um pão amanhecido ali. Eu lavava roupa para famílias da vila, Joãozinho foi trabalhar na olaria, e os menores ficavam sob meus cuidados. Mas a fome não espera, e a tristeza também não. Foi numa tarde nublada que Dona Mariana, nossa vizinha de cerca, apareceu na porta com um olhar estranho. Sentou no banco do alpendre e respirou fundo antes de falar. Dida, preciso te contar uma coisa. Vi sua mãe lá na cidade grande. Meu coração disparou. Pensei que ela tivesse vindo nos buscar, que tudo ia se ajeitar. Mas as palavras seguintes de Dona Mariana caíram como pedra. Ela estava com um casal da capital, e a Clarinha. Senti o ar sumir dos meus pulmões. E consegui perguntar, a voz tremendo. Parece que deixou a menina com eles.
Gente de posses, disseram que iam cuidar dela, dar estudo, essas coisas. Não falou mais. Mas eu entendi. Clarinha tinha sido entregue. Por que só ela? Por que não todos nós? Aquela noite chorei abraçada ao travesseiro, lembrando da vozinha dela me chamando de Dida com aquele jeito doce. Onde estaria dormindo? Será que sentia nossa falta? Essa foi a primeira vez que senti a ferida que carregaria por toda a vida. E, naquele momento, sem saber, começou a história que vou contar a vocês. Eu achava que a dor ia amansar com o tempo. Engano meu. Quanto mais o sol nascia e se punha sem notícia da Clarinha, mais a ferida latejava, como água que ferve e não derrama, só fica ali borbulhando por dentro. A vila seguiu seu compasso, galo cantando cedo, o apito da olaria ao meio-dia, as vizinhas conversando no portão enquanto estendiam lençol. Por fora, parecia tudo igual. Por dentro, eu me sentia 2 passos atrás do mundo. O Joãozinho saía antes do amanhecer, voltava com as mãos em carne viva de carregar tijolo. Eu lavava trouxas na beira do tanque, esfregava, torcia e passava no varal, o cheiro do sabão de soda grudado no nariz. Quando dava, eu ainda catava serviço de faxina, chão encerado, lata de goiabada virando porta de colher, chaleira no fogão a lenha soltando fumaça fina. Os menores ficavam em casa aos cuidados de Celina, que com 10 anos já sabia acalmar Bento quando a fome apertava e distrair Rosa com boneca de pano feita de retalho. Mas a casa foi ficando oca. Não era só a falta da mãe, era o espaço da Clarinha que ninguém preenchia. O banquinho pequeno perto do fogão, onde ela batia os pés enquanto eu assoprava o mingau, ficou esquecido no canto. O vestidinho florido, que eu mesma tinha remendado, permaneceu pendurado num prego atrás da porta, como se um dia ela fosse aparecer correndo, com o cabelo de palha em desalinho e aquela mania de me chamar Dida, Dida 3 vezes seguidas. Dona Mariana passava de vez em quando, trazia um pão de sal e um pacote de fubá, falava baixo, como quem pisa em chão santo. Não desiste de rezar, menina. Reza é que guia a gente no escuro. Eu rezava. Só que as noites continuavam iguais, o vento batendo no telhado torto, o latido dos cães no fundo da rua, e eu contando os minutos até o primeiro canto do galo, porque o sono não me queria. Uma tarde, fui entregar roupa passada na casa do farmacêutico. A mulher dele, Dona Olívia, recebia na varanda com um sorriso que não chegava nos olhos. Tinha sempre um comentário atravessado, uma pergunta que vinha carregada de julgamento. E sua mãe, apareceu? Perguntou, mexendo o açúcar no café. Não, senhora. Pois é, cidade grande engole gente. Dizem que por lá tem de tudo, né? Gente que sobe, gente que some. Ficou um silêncio grosso, desses que ofendem. Agradeci o café, peguei as moedas, guardei no lenço e vim embora com o coração batendo no pescoço. No caminho, topamos com seu Afonso, que vivia indo e vindo para a capital com um caminhão de mercadoria. Dida, ouvi falar de uma moça com uma menininha clara, de olho verdoso, lá na estação central. Dizem que entrou num automóvel grande, desses de placa de fora. Vestiário de gente fina. Quando isso? Uns dias atrás, não sei dizer certo. Fiquei parada, segurando a sacola como quem segura o arbóleo verdoso, ele disse. Aquilo podia ser qualquer menina. Ou podia ser a minha. Naquela noite, tomei uma decisão que parecia maior que eu. Juntei umas moedas, embrulhei num pano uma muda de roupa, um pedaço de pão amanhecido, e falei pro Joãozinho. Eu vou na cidade grande. Ele arregalou os olhos. Sozinha? E as crianças? Celina dá conta. Vou e volto. Preciso saber. Ele coçou a nuca, pensou, e por fim assentiu com um gesto sério, desses que não têm idade. Antes do nascer do sol, peguei o caminhão de leite que passava levando gente por uns trocados.
A estrada era poeira pura, e eu ia sacolejando, agarrada numa tábua, rezando para as moedas chegarem até o fim do trajeto. A capital me recebeu com barulho demais. Gente que não acabava mais, bonde cortando esquina, cheiro de pastel frito se misturando com querosene. A estação era um mar de fala apressada, pacotes, malas de couro, vendedores de jornal gritando manchete. Eu nunca tinha visto tanta vida junta e, mesmo assim, me senti a pessoa mais sozinha dali. Passei o dia rodando de um lado pro outro, perguntando de forma que não denunciasse a vergonha que eu trazia na boca. O senhor por acaso viu uma moça miúda, cabelo preso, com uma menininha clara, olho que puxa verde? Descreve. Alguns abanavam a cabeça apressados, outros até tentavam lembrar, mas ninguém apontava um caminho que eu pudesse seguir. Quando a tarde caiu, as pernas já tremiam. Procurei uma pensão barata, quarto de parede fina, cama de lona, e negociei um pernoite com as moedas que me restavam. A dona da pensão, uma mulher de batom escuro, me olhou de cima a baixo. Veio procurar alguém, é? Minha irmã, pequena. Ela encolheu os ombros. Aqui passa de tudo. Se tiver destino, o destino acha. Se não tiver, o vento leva. No segundo dia, resolvi procurar as igrejas do centro. Fui uma por uma, acendi vela, deixei o restinho de fé em cada altar. Em uma delas, uma freira de rosto bondoso me ouviu sem interromper. Quando terminei, disse: há instituições que recebem crianças, às vezes as mães, em aflição, procuram ajuda. Nem sempre o que parece abandono é falta de amor, às vezes é desespero. Eu calei. A palavra desespero ficou rodando dentro da cabeça, feito peão. Não achei clarinha naquele dia, nem no terceiro. O pouco dinheiro acabou, e a saudade dos menores me puxou de volta pela gola do vestido. Voltei com as mãos vazias, mas com uma certeza: eu não ia desistir. Em casa, as coisas tinham se ajeitado no improviso. Celina cresceu 1 ano em poucos dias, sabia a hora do feijão, arrumava a mesa, brigava com Rosa sem gritar, dava banho em Bento falando cantiga mansa. Joãozinho, queimado de sol, parecia mais velho que meu pai. Quando me viu, não perguntou nada. Só colocou um prato de mingau na minha frente. Come primeiro. Depois a gente conversa. Comi. Contei. Ele ouviu sem interromper. As semanas passaram, e o assunto Clarinha virou um rio subterrâneo. Ninguém via, mas corria por baixo de tudo, deslocando o chão. Às vezes, dentro da vila, surgiam murmúrios. Dizem que a menina ficou bem, foi para a casa grande, roupa fina, sapato. Dizem que a mãe arrumou serviço e que a pequena está aprendendo a ler. Dizem que foi um pacordo, coisa feita para não faltar pão. Dizem. Essa palavra que não se responsabiliza por nada. Um fim de tarde, enquanto eu lavava o quintal com água de poço, uma sombra parou no portão. Levantei os olhos e vi. O rosto estava mais fundo, as bochechas cavadas, mas eu reconheceria em qualquer esquina, minha mãe. O corpo falava antes da boca, postura de quem veio firme, mas pronto para fugir ao menor sopro. Ela segurava uma bolsa pequena com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Mãe. Dida. Ficamos ali, uma de frente para outra, o mundo inteirinho amarrado naquele espaço de terra batida. Eu quis avançar, abraçar, perguntar, chorar. Ao mesmo tempo, uma raiva antiga me prendeu pelos tornozelos. Os meninos estão? Estão. Fiz sinal com a cabeça para a sala. Entram, não. Vão ficar lá por enquanto. Ela pigarreou, olhou pro chão, chutou um pedregulho, como se procurasse as palavras dentro da poeira. Eu vim saber se tá tudo andando. Tá andando como dá. Silêncio. O cheiro do café no coador invadiu o ar. O sol descia atrás do pé de goiaba,
fazendo sombra comprida no quintal. E a Clarinha? Perguntei, enfim, sem enfeite. Minha mãe respirou fundo. A menina ficou bem acomodada. Bem acomodada. Duas palavras tão polidas que me cortaram como lâmina. Ela continuou, escolhendo as sílabas, como quem pisa em vidros. Foi um acerto que abriu uma porta. Tinha gente que podia dar o que nós não podíamos. Tinha a fome batendo e ela mordeu o lábio, e às vezes a vida empurra a gente num corredor estreito. A gente passa como dá, raspando as paredes. Não disse entreguei. Não disse troquei. Não disse nada que o ouvido pudesse usar contra ela. Só espalhou a fala com muito cuidado, como quem varre sujeira debaixo do tapete. E por que só ela? Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava. Por que não levou todos? Ela ergueu os olhos, e neles havia uma mistura de cansaço e defesa. Porque foi possível assim. Eu entendi a frase, ao mesmo tempo, não entendi nada. Possível é palavra elástica, cabe o pouco, o muito e o que a gente não quer nomear. Ela abriu a bolsa, tirou um embrulho de pano e empurrou na minha direção. Para vocês. Dentro, um pacote de açúcar, meio quilo de arroz, um sabonete perfumado. Senti o cheiro do sabonete subir e misturar com o da goiaba no quintal. Era um presente e um pedido. Era ajuda e era silêncio. Vai voltar? Perguntei. Ela olhou por cima do meu ombro, como se visse o passado atravessando a cozinha. Não posso prometer. A senhora sabe onde ela está. Arrisquei, com a garganta fechando. Ela vacilou um segundo. Depois, sacudiu a cabeça devagar. O que importa é que está protegida. Protegida. Outra palavra redonda, sem quina, feita para rolar sem esbarrar. Fiquei com o embrulho na mão, mais pesado que um saco de cimento. Minha mãe ajeitou o coque, apertou a alça da bolsa, e foi saindo devagar, como quem recua de um animal arisco. No portão, virou e disse: Menina, reza. Reza é o que amolece a dureza do mundo. E sumiu rua abaixo, levando com ela metade das minhas perguntas. Naquela noite, eu sentei na beira da cama com o pacote de sabonete no colo. Encostei o nariz e fechei os olhos. O perfume parecia coisa de outro planeta, distante da nossa mistura de fumaça de lenha e roupa úmida. Pensei em Clarinha envolta nesse cheiro de protegida, dormindo entre lençóis macios, aprendendo letras que aqui demorariam a chegar. Pensei nos meninos ao meu redor, em Celina que calava a fome com água, em Joãozinho que trabalhava feito homem. E uma ideia, primeiro tímida, depois firme, se acendeu dentro de mim: eu não ficaria esperando notícia cair do céu. No dia seguinte, fui bater na porta de quem sabia ouvir sem espalhar, Padre Américo, o da igrejinha da vila. Entrei na sacristia de cabeça baixa, as mãos nervosas uma por cima da outra. Padre, eu preciso de um conselho. Contei a história do começo, sem enfeite, sem desculpa. Ele ouviu com os olhos atentos, o queixo apoiado nos nós dos dedos. Filha, tem momentos em que nomear a dor não cura, mas organiza, disse, quando terminei. Vamos procurar por caminhos que não ferem mais do que já feriram. Que caminhos? Gente que trabalha com registro, parteira antiga que conhece as casas, o livro do cartório, a memória dos que viram. A verdade gosta de rastro. Saí dali com um papel onde ele anotou 3 nomes, a parteira Alzira, o escrivão do cartório, e um homem que entregava leite nas casas grandes da cidade. Não era certeza de nada, já era um fio. E fio, quando é o único, vira a corda de quem está no fundo do poço. Eu sabia que a estrada seria comprida. Sabia também que certas portas só se abrem com jeito, não com força. O que eu ainda não sabia era que, ao buscar a Clarinha, eu ia dar de cara com outras verdades da nossa família, verdades que dormiam, mas nunca descansaram.
Naquele fim de tarde, sentei no alpendre com uma caneca de café preto e um pedaço de bolo de fubá que Dona Mariana tinha deixado. Os meninos brincavam de correr atrás da galinha mais arisca, e o barulho de riso enchia a varanda. Eu respirei fundo, guardei o papel com os nomes dentro do sutiã, e disse para mim mesma, na simplicidade de quem só tem o próprio corpo para jurar: amanhã eu começo. Se a vida me empurrou num corredor estreito, eu vou achar a fresta de luz. Sobrevivi a muita coisa. Mas a essa promessa, eu não falhei. Na manhã seguinte, acordei antes do galo cantar. O papel com os nomes estava dobrado debaixo do travesseiro, como se o calor da noite pudesse impregnar coragem nele. Tomei um gole de café preto, comi um pedaço de pão duro amolecido no leite e saí, levando um pano com um pouco de farinha, um punhado de sal e minhas 2 únicas moedas de prata. O sol ainda nem tinha despontado, e a rua da vila estava envolta naquele silêncio de respiração lenta, só quebrado pelo rangido das primeiras carroças indo pro roçado. O primeiro nome da lista era o de Dona Alzira, a parteira. Ela morava no fim da rua de cima, numa casinha com varanda coberta de trepadeira. Quando bati palmas no portão, ouvi passos arrastados. A porta abriu e ela apareceu, baixinha, de cabelo branco preso num coque frouxo, mãos nodosas que pareciam saber segurar tanto um recém-nascido quanto uma foice. Pois não, menina Dida? Perguntou, com um sorriso cansado. Expliquei que queria saber de crianças que ela tivesse visto serem levadas da vila para outras casas em arranjos, como diziam. Ela coçou o queixo, pensativa. Olha, minha filha, parteira vê muito. Mas nem tudo que a gente vê é para falar, respirou fundo, como quem avalia se deve ou não abrir um baú guardado. Teve sim, uns anos atrás, uma menininha clara, cabelo de espiga seca, que a mãe trouxe para eu ver antes de viajar. Disse que ia ficar bem e que ia viver na cidade. Não sei mais que isso. Era você que estava com ela naquele dia? Era. Minha voz saiu baixa. Ela segurou minha mão por um instante, apertando devagar. Nem tudo que é dito como ajuda é ajuda. Mas, se ela tiver ido para a casa que eu penso, talvez o escrivão do cartório tenha registro. Naquele tempo, quando gente de posses levava criança, fazia um papel para garantir. Agradeci e segui para o cartório, que ficava na parte mais alta da vila, um prédio baixo com janela azul descascada. O escrivão, seu Arnaldo, era um homem de óculos grossos e jeito meticuloso. Sentado atrás de uma mesa cheia de papéis e carimbos, ele me recebeu com a formalidade de quem mede as palavras. Que tipo de registro procura? De adoção, ou transferência de tutela, coisa assim. Falei rápido, com medo de perder a coragem. Ele franziu a testa. Nome da criança? Clarinha. Hesitei, mas talvez tenha sido registrado com outro nome. Seu Arnaldo levantou as sobrancelhas, como quem percebeu que a conversa ia dar trabalho. Se mudou de nome, complica. Mas posso procurar pelas datas e pela descrição. Só que, menina, isso não é informação que a gente sai dando. Abaixei o olhar, mexendo nos dedos. É minha irmã. Ele ficou em silêncio por uns segundos longos, depois se levantou e foi até uma prateleira alta. Começou a puxar livros de capa dura, com páginas amareladas e cheiro de papel antigo. O som das folhas sendo viradas parecia medir meu coração. Aqui. Apontou. Entrada de 3 anos atrás. Menina, pele clara, cabelos louros, adotada por família vinda da capital. Tem endereço? Perguntei, tentando conter o tremor na voz. Só diz residência na cidade grande, bairro das Palmeiras. E o nome registrado é outro, Elisa. Elisa. Soou estranho, como roupa que não serve direito. Mas já sabia, famílias ricas costumavam trocar nomes, como se isso apagasse o passado. Agradeci e saí com aquele nome novo queimando na mente. Elisa, bairro das Palmeiras.
Não era muito, mas era mais do que eu tinha até ontem. O terceiro nome do papel era o de um tal Zeca do Leite, que fazia entregas para casas grandes na capital. Consegui encontrá-lo na estrada, voltando com o carro de boi vazio. Um homem magro, de chapéu de palha amassado, pele queimada de sol. Bairro das Palmeiras? Repetiu, quando perguntei. Conheço. Tem mansão que não acaba mais. Mas entrar lá é outro assunto. Contei que precisava apenas saber se a menina de olhos verdes estava bem. Ele me olhou com um misto de desconfiança e pena. Posso perguntar por alto. Mas se for como penso, não gostam de curiosidade. Eu não quero confusão. Só preciso ver. Então é esperar minha próxima ida para lá. Volto em 3 dias. 3 dias. Pareciam 3 anos. Enquanto esperava, a vila seguia seu ritmo. Eu fazia as tarefas, cuidava dos menores, mas a cabeça estava longe. À noite, sentava no alpendre olhando pro escuro, tentando imaginar o que Clarinha, ou Elisa, estaria fazendo naquela hora. Será que brincava num quintal grande? Será que tinha brinquedos de verdade? Será que lembrava do banquinho perto do fogão, das cantigas que eu cantava? No terceiro dia, Zeca voltou com a carroça. Antes mesmo de descer, me fez sinal para seguir até um canto da estrada. Vi sim. Disse, baixo. Está crescida, saudável, bem cuidada. Vi de longe, mas não há dúvida. E, ela parecia feliz? Minha voz quase não saiu. Ele hesitou. Difícil dizer. Criança aprende a sorrir pro mundo, mesmo quando o coração não acompanha. Fiquei ali, parada, com o vento frio da tarde batendo no rosto. Não sabia se a notícia era boa ou se doía mais. Sabê-la viva e bem tratada trazia alívio, pensar que talvez já não lembrasse de nós, apertava mais ainda. Naquela noite, não consegui dormir. A imagem dela sorrindo para estranhos ficou grudada na minha mente. Foi quando uma ideia começou a tomar forma, arriscada e grande demais para minha condição. Eu precisava ir até lá. Não para tirar, não para exigir, mas para olhar nos olhos dela e saber, de verdade, se ainda havia um pedaço de Clarinha dentro da tal Elisa. Essa decisão, eu sabia, ia mudar tudo. Quando a decisão decidiu por mim, o corpo acompanhou. Vendi 2 galinhas, troquei um brinco de latão por umas notas miúdas e juntei o resto que Joãozinho tinha guardado num pote de café. Na madrugada seguinte, peguei carona no caminhão do Zeca do Leite. O céu ainda estava violeta, e o frio mordia a ponta dos dedos. Fomos sacolejando pela estrada de terra até a capital, amanhecer inteira diante de nós, com seus bondes, buzinas e um cheiro misturado de pão saindo do forno e fumaça de motor. O bairro das Palmeiras não era bairro, era outro mundo. Ruas largas, árvores alinhadas como soldados, casas com grades trabalhadas e jardineiro aparando grama como quem corta cabelo de criança. O Zeca parou a carroça na rua de trás e apontou com o queixo. A mansão dos Nogueira é aquela do portão de ferro com 2 leões de pedra. Ouvi dizer que a menina que você procura mora ali. Eu agradeci e ele foi embora, deixando poeira e um conselho. Vá com um jeito. Casa grande tem ouvido fino. Fiquei alguns minutos do outro lado da rua, ajeitando o lenço na cabeça, respirando para organizar o coração. O portão dos leões me encarava com a seriedade de quem cobra senha. Toquei a campainha. Um homem de uniforme escuro apareceu, rosto fechado, bigode aparado. Pois não? Vim saber se estão precisando de diarista. Sou caprichosa no serviço, passo e cozinho, falei o que sabia fazer, guardando o nome da Clarinha no fundo da língua, como quem segura uma faca para não se cortar. Ele mediu minha roupa simples, olhou minhas mãos ásperas e respondeu sem crueldade, mas sem abertura. Aqui a casa já tem equipe. Deixe seu nome com a governanta.
Escrevi Margarida, Serviços Gerais, num papel que ele trouxe numa prancheta. Voltei pela calçada tentando não desmontar. Era pouco, mas era rastro. No dia seguinte, antes do meio-dia, uma moça de voz firme me chamou na pensão. Você é a Margarida? A governanta dos Nogueira, Dona Zizi, pediu alguém para ajuda extra. Tem um evento à noite. Paga-se o dia. Eventou. A palavra acendeu uma lâmpada dentro de mim. Eu disse sim antes que o medo achasse cadeira para sentar. Cheguei pela entrada de serviço. A cozinha era maior que a sala e a varanda da nossa casa juntas. Panelas brilhando, cheiro de manteiga derretendo, gente indo e vindo com travessas e guardanapos engomados. Uma mulher volumosa, coque muito puxado, óculos pendurado no pescoço, dominava o ambiente. Sou a Zizi. Vem, que hoje é corrido. É aniversário de Dona Clarice, a mãe da menina, e a casa vai entupir de convidado. Clarice Nogueira. A família tinha nome e rosto agora, e eu precisava manter o meu no lugar. Passei o dia descascando legumes, polindo talheres, dobrando guardanapos em forma de flor. Enquanto isso, aprendi a geografia da casa pelos passos. O salão grande ficava depois do corredor das fotografias, a biblioteca com cheiro de livro antigo, do lado esquerdo, o jardim, uma pintura de revista, com caminho de pedrinhas brancas que levava a uma fonte baixa. Em certo momento, escutei um som que não ouvia desde que a gente parou de ir à igreja da cidade, piano. Notas claras, indecisas, procurando o caminho como o passarinho que aprende a voar. É a menina estudando, comentou uma das cozinheiras, afinando a voz para a fofoca sem maldade. A moça tem dedo bom, mas a mãe exige demais. Se falha, volta tudo do começo. Parei um segundo com a faca no ar, como quem levou um toque no ombro. A menina. Não ousei dizer o nome que eu guardava escondido. Enxuguei a mão no avental e segui virando pastinhas na travessa. Pelo fim da tarde, Dona Zizi me mandou levar uma bandeja de suco e biscoitos no Salão da Música. O pedido veio com uma advertência. Leve e deixe. Nada de conversa, nada de olho torto. A gente entra e sai como sombra. Assenti. Sombra eu já era desde que Clarinha se foi. Atravessei o corredor das fotografias com cuidado. Era um corredor comprido, de parede clara, cheio de molduras douradas. Em uma delas, vi uma família posando em frente a um lago, um casal sério e, no meio, uma menina de vestido azul, cabelo preso com laço, sorriso treinado. O retrato não dizia o som do riso, mas eu reconheceria aquele desenho de queixo e o jeito de apertar os lábios quando estava concentrada. Meu braço pesou sob a bandeja. Empurrei a porta do salão com o quadril, como Zizi ensinou, e entrei sem fazer barulho. A sala era toda branca e dourada, cortinas altas, tapete grosso, e lá estava ela, sentada no banco do piano, costas retas, dedos tentando obedecer à partitura, a testa levemente franzida como quando era pequena e tentava calçar sapato do tamanho errado. O cabelo, agora castanho claro puxando o dourado, preso num coque delicado, o olho, um verde mais contido, adulto, mas ainda clarinho como água de mina. O coração errou o compasso. Coloquei a bandeja na mesinha. A professora, de coque rígido e régua na mão, falou sem olhar para mim. Deixa e pode sair. A menina, Elisa para os de casa, Clarinha para minha lembrança, mordeu o lábio no miolo de uma passagem difícil. Quando ergueu o olhar, por um instante nossos olhos se encontraram e eu senti o chão debaixo do meu pé dar um passo atrás. Não havia reconhecimento, como haveria? Mas houve qualquer coisa que não se explica com palavra, uma curiosidade pequena, eu já vi esse tipo de olho, ou talvez fosse só a minha necessidade inventando espelhos. Saí como sombra, obediente. Na cozinha, o corre-corre apertou, bandejas, taças, garçons alinhados, a orquestra afinando no jardim. No vai e vem,
ouvi duas frases que ficaram grudadas em mim. Dona Clarice não quer que toquem no assunto de onde a menina veio, disse uma empregada, soprando o fel da língua. Aqui é tudo registro perfeito, família perfeita. Perfeita até a página 2, respondeu a outra, rindo baixo. Quem mora em casa grande conhece o peso das cortinas. O peso das cortinas. Eu bem sabia que pano farto também serve para esconder. Quando a noite caiu, a casa acendeu inteira. As senhoras chegaram com vestidos que farfalhavam cheiro de perfume caro, os senhores, de terno escuro e voz grave. Eu fiquei na área de serviço montando as travessas de salgadinho e passando café. Num intervalo curto, Zizi me chamou. Falta gente no salão para repor água. Vai, mas com postura. Olho no copo, não nas pessoas. Fui com a bandeja. O piano descansava, a orquestra tomava lugar, e eu circulava como quem aprende a dançar sem música. Foi quando vi, mais de perto, a menina, minha menina, conversando com um rapaz de gravata borboleta. Ela ria com educação, mas os dedos brincavam nervosos com a corrente do colar. Aproximando-me para preencher taças, ouvi o suficiente da conversa. A senhora tem estudado muito, disse o rapaz. É o que se espera, respondeu ela, breve. Sua mãe deve ter orgulho. Mamãe sempre espera o melhor, e os olhos, por uma fração de segundo, procuraram a janela, como quem precisa respirar fora da moldura. Eu não deveria, mas fiz. Quando estiquei a garrafa de água, deixei escapar baixinho, como quem comenta o tempo. Se apertar demais, a corda desafina. Ela me olhou surpresa, como se eu tivesse falado numa língua que só dois ouvidos conhecem. O rapaz nem ligou, já chamava outro assunto. Eu segui, coração esbarrando nas costelas. Mais tarde, no jardim, enquanto os fogos miúdos estouravam discretos por causa do aniversário, fui levar um prato para a mesa de doces. A menina escapou por um caminho de pedrinhas, andando devagar, como quem busca silêncio. Eu estava recolhendo copos quando ouvi sua voz, atrás da trepadeira. A senhora disse algo sobre corda e desafino, falou sem dureza, mas com atenção. Virei. Ela estava a 2 passos, a luz amarela do jardim desenhando sombra suave no rosto. Desculpe, moça. Não era para eu falar. Não tem problema. É que, ela hesitou, às vezes eu sinto que se eu respirar um pouco fora do tempo, alguém vai me trazer de volta à batida. O modo como ela escolhia as palavras não era de criança mimada, era de alguém treinado a caber. Eu reconheci essa costura, a gente pobre aprende pela falta, gente de casa grande, às vezes, aprende pela medida. E como a senhora sabe de corda que desafina? Perguntou, com um sorriso pequeno. Quem lava roupa e estende no varal conhece o jeito que o vento puxa e o jeito que o pano cede, respondi, tentando não derramar o que eu carregava. Ela riu de verdade, pela primeira vez naquela noite. O riso me devolveu um clarão da clarinha de vestido remendado correndo no terreiro. Senti o golpe doce da lembrança. Um chamado veio do salão. Elisa. A voz de Dona Clarice cortou o jardim com a precisão de faca fina. A moça endireitou o corpo no mesmo instante, como corda puxada. Antes de voltar, baixou a voz. Obrigada pela água e, pela frase. Disponha, moça, respondi, engolindo o nome verdadeiro. Ela foi. E eu fiquei tremendo de dentro, sem demonstrar por fora, como se um passarinho tivesse batido a asa no centro do meu peito. Quando a festa terminou, recolhemos pratos e guardamos restos em potes rotulados. Na cozinha, Zizi me pagou em dinheiro contado e, coisa rara, em palavras. Você tem mão boa e olho que entende antes de mandar. Se quiser, apareça amanhã. Sempre falta alguém para o depois da festa. Agarrei a oferta como se fosse o primeiro degrau de uma escada. Na madrugada, já de volta à pensão, não dormi.
Fiquei deitada ouvindo os passos no corredor fino, pensando na régua da professora, no olhar da moça buscando janela, na voz afiada da mãe, e naquela pergunta que não queria cala: até onde eu podia ir sem ferir o que já estava costurado? Eu não queria arrancar Clarinha do que ela conhecia. Eu queria, primeiro, apenas que ela soubesse que havia um antes. Uma raiz. Um nome. No dia seguinte, voltei à casa dos Leões de Pedra. Zizi me pôs no serviço de arrumar a biblioteca. Era um cômodo silencioso, com o cheiro de papel, pó fino dançando na luz. Enquanto passava pano nas lombadas, achei um álbum esquecido numa prateleira baixa. Não sou de intrometer, mas a mão foi por conta própria. As primeiras páginas eram de uma infância de revista, praia, vestidos com renda, um cachorro branco. Nas últimas, uma foto em preto e branco, sem dedicatória, uma mulher muito jovem, coque mal feito, um vestido simples demais para aquela casa. Os olhos eram conhecidos. Não eram os meus, nem os dela, eram os de outra pessoa que eu preferia aplacar com silêncio. Fechei o álbum devagar. Entendi, ali, que a história tinha cantos onde a luz da sala não entrava. Quando botei o álbum de volta, ouvi passos no corredor e uma batida suave na porta. Com licença. Ela. Sozinha, sem professora, sem régua, sem convidados. Trazia nas mãos um caderno de música e um lápis. A governanta disse que a senhora é caprichosa. E sorriu como quem pede licença para ser um pouco criança. Pode me ajudar a tirar pó das molduras? Minha mãe não gosta que eu suje as mãos, mas eu gosto de fazer. Dá sensação de, procurou a palavra, arrumar a cabeça por dentro. Entreguei a ela um pano seco. Nossa pele quase encostou. Foi um segundo só, mas o corpo sabe quando encosta na própria história. Enquanto passávamos o pano nas molduras, ela fez a pergunta que eu temia e queria ao mesmo tempo. A senhora é daqui? De uma vila antes da estrada. Lugar de rio manso e poeira vermelha. Eu às vezes sonho com um quintal de terra e um pé de fruta. Não sei se já estive num lugar assim ou se é coisa que a cabeça inventa, disse, meio rindo do próprio devaneio. Não contei pra ninguém. Aqui, sonho tem que caber no horário do piano. Eu podia dizer, você esteve, podia dizer, era uma goiabeira no nosso quintal. Mas respirei, dobra grande do peito, e enrolei a verdade em pano de linho. Sonho encontra o caminho. Quando é da gente, ele volta. Ela me olhou longo, como quem reconhece um sotaque antigo dentro de uma frase nova. Antes que eu arriscasse qualquer passo além, a voz de Dona Clarice cortou o corredor outra vez. Elisa, sua aula. E a você, apontou para mim quando apareceu na porta, o serviço é na cozinha. Biblioteca não é lugar de conversa. Baixei os olhos. A moça guardou rápido o pano, pegou o caderno e saiu. Eu obedeci. Mas não saí de mãos vazias, levei comigo a certeza de que uma fresta de luz tinha se aberto. Não era muito. Era suficiente para continuar. Na rua, mais tarde, comprei um caderno baratinho na banca da esquina. Escrevi, de letra miúda, 4 coisas: Clarinha, rio manso, goiabeira, banquinho perto do fogão. Fechei o caderno como quem fecha um relicário. Eu não sabia como, nem quando, mas sabia que essas palavras iam encontrar a dona. Porque tem nome que, quando escuta a si mesmo, acorda. Na semana seguinte, voltei à mansão como se fosse rotina. Zizi já não me olhava como estranha, era só mais um par de mãos que ela podia colocar onde faltava gente. Eu mantinha o corpo obediente e os ouvidos atentos. Aprendi que naquela casa, cada silêncio tinha peso. O silêncio depois que o telefone tocava na sala do Sr. Nogueira, o silêncio entre uma ordem de Dona Clarice e a resposta curta dos empregados, o silêncio da moça, que raramente se espalhava pela casa sem alguém por perto. Num desses dias, me colocaram para ajudar a arrumar o salão pequeno, onde ela estudava à tarde.
Enquanto passava o pano nas cadeiras, percebi que ela estava sozinha, sentada na mesa, copiando algo de um livro grosso. Quando ergueu a cabeça e me viu, sorriu rápido, não aquele sorriso treinado para convidados, mas um sorriso de canto, tímido, como quem reconhece companhia no meio do mar. Trouxe algo para você, falei baixo, olhando para os lados antes de tirar do bolso do avental o caderno baratinho. Coloquei-o sobre a mesa e empurrei devagar. Pode abrir depois. Ela franziu a testa, curiosa, mas não tocou no caderno. Só disse: obrigada. Vou guardar. Terminei o serviço e saí. Passei o resto do dia com o estômago apertado, me perguntando se tinha feito uma loucura. E se ela mostrasse para a mãe? E se jogasse fora sem ler? Mas também sabia que deixar aquelas palavras comigo era como guardar uma semente no escuro, nunca germinaria. 2 dias depois, ao voltar para trabalhar na copa, encontrei o caderno sobre a prateleira de pães. A capa estava um pouco amassada, e dentro havia uma folha solta, dobrada. Abri e li: o rio, a goiabeira, o banquinho, acho que já sonhei com eles. Você pode me contar mais? Guardei o bilhete no bolso como quem guarda a joia. Passei o dia inventando jeitos de responder sem despertar suspeita. Acabei decidindo que não cabia tudo num papel. Certas histórias só se contam com voz, para que o tom carregue o que a palavra não diz. No fim da tarde, peguei um momento em que Zizi estava ocupada e bati na porta da sala de música. Ela estava lá, dedilhando uma melodia incerta. Ao me ver, fechou a tampa do piano com cuidado. Lembra dos sonhos? Perguntei, mantendo a voz baixa. Lembro. Então, o rio era largo e manso. A gente atravessava com a água na cintura, rindo. A goiabeira ficava no canto do quintal, e o banquinho era perto do fogão de lenha, onde você esperava o mingau esfriar. Os olhos dela se encheram de uma luz estranha, não era alegria pura, nem tristeza inteira. Era reconhecimento. E, quem estava lá comigo? Perguntou, quase sussurrando. Muita gente. Mas você sempre corria para o meu colo quando se assustava. Ficamos nos olhando por um instante longo, até que passos soaram no corredor. Ela escondeu o bilhete dentro de um livro e endireitou o corpo. Dona Clarice entrou, com aquele olhar que sempre media os cantos da sala como se buscasse poeira invisível. Está pronta para a aula? Perguntou a filha. Sim, mamãe. Saí sem ser notada, mas com o coração batendo forte. Ela estava ouvindo. Talvez não entendesse tudo ainda, mas estava abrindo uma porta por dentro. Nos dias seguintes, trocamos pequenas frases como quem troca sementes. Gosta de flores brancas? Perguntei um dia, e ela respondeu: tem um sonho com o cheiro delas. Ou, o barulho da chuva me acalma, disse ela, e eu contei que, na nossa vila, o telhado deixava pingar e a gente punha bacia para recolher água. Uma tarde, enquanto ajudava a arrumar o jardim para um chá, ela apareceu perto do portão lateral, onde eu estava colocando vasos de hortênsia. Se eu quisesse ver o rio, aquele do sonho, como faria? Falou, olhando para as mãos. Não é fácil. É longe e o caminho não é reto. Mas um dia, se você quiser de verdade, eu levo. Ela assentiu, como quem guarda a promessa num bolso interno. E então, como se algo a empurrasse, disse: às vezes sinto que minha vida começou depois de uma porta fechada. E que antes dela tem um corredor que nunca explorei. Eu segurei o vaso com força, para não deixar transparecer o que aquilo me causava. Antes que eu pudesse responder, ouviu-se o chamado agudo da mãe, e ela se foi, levando consigo mais perguntas do que respostas. Naquele mesmo dia, ao sair pela porta de serviço, percebi 2 homens de terno conversando com o senhor Nogueira no jardim da frente. Não sei porquê, mas um deles me lançou um olhar rápido, como se quisesse medir quem eu era. No fundo, eu sabia,
a casa grande começava a sentir que havia algo passando por entre as cortinas. Eu tinha que agir com mais cuidado. Mas também sabia que, se parasse agora, nunca teria outra chance. Clarinha estava ali, viva, respirando, olhando para mim como se tentasse lembrar o próprio nome. E eu estava pronta para lembrar por ela. Naquela noite, deitei, mas o corpo ficou em pé por dentro. Os 2 homens de terno não saíam da minha cabeça. Um tinha a sobrancelha reta e olho que media a distância, o outro segurava um envelope pardo como quem segura a chave. Quando o Sr. Nogueira percebeu que eu passava pelo corredor de serviço, virou o rosto ligeiro, e eu entendi, a casa estava em posição de defesa. Em casa grande, desconfiança não se anuncia, se insinua. No dia seguinte, Zizi me pôs na copa, longe da biblioteca e do salão de música. Hoje é só polir copo, ela disse, sem dureza, mas com uma linha que eu reconheci, não ultrapasse. Passei a tarde esfregando o vidro até as mãos latejarem. Ao fundo, ouvi o piano tropeçar e recomeçar, e imaginei a régua tirando o ar da sala. Na hora do lanche, deixei uma xícara de chá sobre o aparador do corredor, uma prática comum, e, por milagre de fresta, a moça apareceu sozinha. Trazia nos olhos aquele brilho de pergunta que a gente não consegue guardar por muito tempo. Você vem amanhã? Sussurrou. Se Zizi chamar, eu venho. Preciso, ela procurou a palavra, preciso ouvir mais sobre o quintal. Amanhã. Eu segurei a xícara com as 2 mãos para não tremer. Não deu tempo de dizer nada além disso. Dona Clarice surgiu como o vento que apaga a vela. Elisa, postura. E você, o dedo dela me achou no ar, não converse fora do serviço. O bom empregado é aquele que se faz invisível. Assenti, olhos baixos. A frase bateu em mim como chuva fina que parece pouca, mas encharca. No fim do expediente, Zizi me chamou de lado, perto da despensa. Margarida, estão perguntando seu nome completo. Disseram que é por causa da folha de pagamento. Tive vontade de rir, folha de pagamento eu recebia em dinheiro contado, sem recibo. Mas sorri só por dentro. Diga que é Margarida dos Reis. Dei o sobrenome que era meu e, ao mesmo tempo, cabia em qualquer documento. Na manhã seguinte, antes de ir para a mansão, passei na igreja. Padre Américo, com as mãos manchadas de tinta da última catequese, me ouviu de novo. Contei sobre o corredor mais estreito, sobre os homens de terno, sobre a sensação de que a casa pressentia uma correnteza por baixo do tapete. Quem tem segredo costuma temer eco, ele disse, acendendo uma vela. Mas segredo também amolece quando a verdade é dita com misericórdia. Padre, eu não quero quebrar nada. Só quero que ela saiba de onde veio. Não é justo que a vida dela comece em página 2. Ele assentiu, com olhos de quem já viu desatar nó com jeito. Se houver papel desse acordo, ele existe em 2 lugares, na gaveta de algum homem importante e no cartório. No cartório você já foi. Falta a gaveta. A gaveta. O corpo entendeu antes da cabeça. A mansão tinha uma sala pequena que quase ninguém entrava, o escritório do Sr. Nogueira, porta de madeira pesada, uma mesa larga com tampo de vidro. Acesso restrito. Zizi só limpava ali com autorização. Mas eu sabia que, às vezes, confiança se constrói em serviços sem erro. Voltei para casa com o pensamento dobrado. À tarde, Zizi me puxou pelos ombros. Hoje vai faltar gente. Um fornecedor atrasou, outra pegou condução errada. Vou te colocar no polimento das pratas, e, ela respirou, no escritório, para passar pano no tampo e tirar pó das molduras. Mas sem mexer nas gavetas. Do chão ao tampo, mais nada. Sim, dona Zizi. Agradeci com a sinceridade de quem ganhou um copo d'água no deserto. Entrei no escritório como quem pisa em igreja.
A janela meio aberta deixava entrar um cheiro de chuva prometida. O tampo de vidro refletia a minha cara e, atrás, um mapa da cidade com alfinetes vermelhos. Passei pano de leve, dei a volta na mesa, ajeitei a cadeira. A gaveta de cima tinha chave. As de baixo, corrediças velhas, que abrem se a gente pedir com gentileza. Não puxei. Não naquele minuto. Antes, ouvi passos no corredor. O som foi e voltou, parou. Zizi apareceu na porta, conferiu com os olhos e sumiu outra vez. Quando o corredor se calou de novo, o coração já roncava no meu ouvido. Abri a gaveta do meio, 2 dedos só. Papéis datilografados, carimbos, um envelope com borda azul. Não toquei. A gaveta de baixo cedeu mais fácil, fichas, recibos, uma pasta parda com um elástico frouxo. O título, a máquina tinha escrito assim: Tutela, Elisa Nogueira, Orig Clar. O resto estava coberto por um clipe torto. Minha mão encostou como quem encosta num bicho arisco. Deslizei a folha de cima o suficiente para ler meia linha. Concordam as partes em que a menor permanecerá sob cuidados do casal N, comprometendo-se a parte cedente a não buscar contato futuro. A ajuda financeira. Afastei a folha, como se tivesse tocado em água fervendo. Parte cedente. Ajuda financeira. As palavras estavam arrumadas para caber na lei, mas a lei tem um modo de deixar o não dito transparecer pelos cantos. Na beirada da página, um nome batido a carimbo: Sebastiana dos Reis, minha mãe. As letras me olharam como se me conhecessem antes de eu nascer. Fechei tudo como estava, limpei o tampo com capricho e saí, as pernas de algodão. No corredor, trombei com um dos homens de terno do outro dia, o de sobrancelha reta. Ele sorriu sem dente. Bom dia, senhora. Margarida. A voz ficou presa na garganta, mas saiu. Vi a senhora outro dia no jardim. É nova na equipe? Sou das diárias. Venho quando chamam. Ele assentiu, arrastando os olhos por mim como quem lê um texto comprido. A casa preza pela discrição. Não era ameaça, já era recado. A senhora pode confiar, respondi, com a mão apertando a borda do avental para não tremer. Na cozinha, Zizi percebeu meu rosto pálido sem perguntar. Me deu um copo d'água com açúcar e só comentou: Casa grande tem modo de dizer sem dizer. Aprenda a compreender e a passar. Assenti. Mas o copo d'água não dissolveu a frase que ficou escrita no meu peito: não buscar contato futuro. À tardinha, ela apareceu. Sozinha, sem professora, sem a mãe, sem régua. Trazia nas mãos um ramiquim com doce de limão, restinho do lanche que tinha sobrado. Me ofereceu em silêncio, como quem oferece trégua. Você tem algo para me contar? Perguntou, com aquela franqueza que aparece em pessoas que aprenderam cedo que a mentira perfuma, mas não cura. Tenho. Mas não posso despejar tudo de uma vez. Respondi honestamente. Às vezes, a gente precisa aprender o peso da notícia como quem aprende a nadar, pé no raso, depois vai. Ela ficou em silêncio, mas não foi embora. Sentei no banco comprido, ela ao lado, e, sem olhar direto, contei do pé de goiaba, do mingau assoprado, do banco perto do fogão. Contei das galinhas no quintal e da bacia embaixo da goteira. No fim, disse só: E um dia, a porta fechou. E você, ficou do lado de lá. Ela respirou, ditando o passo do coração. Eu sempre soube que tinha qualquer coisa que não cabia nos álbuns. Disse, com a voz baixa. Às vezes, à noite, eu sonho uma voz que me chama de um jeito que ninguém aqui me chama. Como? Perguntei, sabendo a resposta. Clarinha. Ela disse, muito devagar, como quem pisa numa tábua que pode não aguentar. E quando a palavra saiu, os olhos brilharam e a mão tremeu um pouco.
Não sei de onde eu arrumei isso. Sorriu triste. Talvez eu tenha inventado. Às vezes, a gente inventa porque a memória sussurra e ninguém traduz. Falei, engolindo o próprio choro. Não deu tempo de continuar. A voz de Dona Clarice chegou antes dela, cortando o corredor como faca. Elisa. A moça se levantou num pulo. Antes de ir, virou rápido. Amanhã, no Jardim dos Fundos, antes do piano. À noite, de volta à pensão, espalhei as moedas na mesa de madeira. Faltava pouco para o fim do mês. O aluguel da cama, R$ 18, o prato feito na esquina, R$ 7, o ônibus de volta, R$ 5. Guardei R$ 20 dentro do sapato, o resto dobrei no lenço. Pobre organiza coragem em cédula pequena. Dormi de olho aberto. No dia combinado, cheguei mais cedo. O Jardim dos Fundos tinha cheiro de terra molhada, as roseiras ainda seguravam gotas da madrugada. Ela veio pela lateral, sem barulho. Trazia um envelope na mão. Encontrei isto na escrivaninha do meu pai, disse, sem rodeio. Era para eu assinar no meu aniversário passado. Um termo de, ela buscou o nome, ratificação. Eu não assinei. Abriu o envelope e me mostrou metade de uma página, palavras grandes para dizer um acordo antigo. Não precisei ler inteiro, eu já tinha visto o esqueleto no escritório. Você entende o que está escrito? Entendo que havia uma vida antes desta. Entendo que foi feita uma, ela hesitou, escolhendo uma palavra que não doesse, uma combinação para eu ficar aqui. E entendo que alguém, do outro lado, precisou se calar. Não correu lágrima, só um aperto de maxilar e de mão. Se eu quiser saber o meu começo, ela perguntou, onde eu bato? Eu carreguei aquela pergunta a vida inteira. Respondi do jeito mais simples. No batismo, se ouve, no cartório da vila, nas bocas que viram, no pé de goiaba, no banco perto do fogão. Sorri de leve. E aqui? Toquei o peito. O corpo guarda mais do que as folhas. Ela lançou um olhar rápido para a casa, as janelas altas, as cortinas pesadas, a régua invisível. Depois, voltou para mim. Você me leva? Levo. Disse sem prometer data, porque promessa de gente como nós precisa caber no bolso da realidade. Mas não hoje. Eles estão de olho. Ela assentiu, entendendo o que eu não disse. Tirou do bolso uma correntinha simples, um pingentinho de flor colocou na minha mão. Para você lembrar de mim caso eu, não completou. Não precisa. Devolvi a correntinha, empurrando de volta para a mão dela. O que é da gente não precisa de lembrança comprada. Demos um passo para trás quando o estalo de salto de Dona Clarice cortou o cascalho. Ela apareceu na curva da trepadeira, juntou o quadro com um olhar só, a filha, eu, o envelope. Não gritou. O tom dela não precisava de volume para doer. Elisa, para dentro. Agora. A moça obedeceu, mas parou na metade do caminho. Mamãe, eu quero conhecer meu começo. O silêncio que se seguiu não era de novela, já era daqueles que mudam os móveis por dentro da casa. Dona Clarice vacilou um segundo, o suficiente para a máscara render. Depois recobrou o script. Seu começo é aqui. A casa, seu nome, sua educação. O resto é fantasia de gente que não tem o que fazer. Fantasia também cansou. A voz da moça saiu firme, novidade até para ela. Dona Clarice virou-se para mim. A casa contratou uma diarista, não uma contadora de histórias. Aqui não é asilo de saudade. O sorriso dela foi só dente. Pode acertar com a Zizi e não precisa voltar. Não foi um grito. Foi um empurrão sem mãos. Engoli seco, sem baixar a cabeça demais nem levantar demais. Zizi apareceu, chamando meu nome pequeno, Margarida.
Está tudo bem, Zizi. Falei, antes que ela pedisse desculpa pela dona. Eu acerto e vou. No portão dos leões, a moça me alcançou. Tinha o rosto pálido, mas não estava pequena. Se te proibirem, eu dou meu jeito. Disse, rápido. Rua de trás, banca do jornal, quarta-feira, meio-dia. Eu vou. Assenti, sem sorriso. A rua ardia de sol. Desci devagar, com a impressão de que cada passo era um capítulo que eu tinha adiado a vida toda. Atrás de mim, a casa fechou as janelas como olhos que não querem ver. Na pensão, enrolei as roupas na trouxa, contei as moedas de novo, e escrevi num papel de pão, quarta, meio-dia. Depois, fui até a igreja e deixei no banco do padre um recado curto: se eu faltasse por mais tempo do que o combinado, era porque a correnteza tinha me puxado para o fundo certo. Na quarta, cheguei à banca antes do relógio. O jornaleiro me deu bom dia como quem vê sempre. Eu comprei um jornal velho por R$ 1 só para ter o que segurar. O sol cortava a sombra em duas. Quando o sino da matriz bateu 12, vi ela dobrando a esquina, sem motorista, sem dama de companhia, vestida simples, cabelo preso num rabo baixo. Veio com o passo rápido de quem decidiu por conta própria. Vamos? Perguntou, sem rodeio. Vamos. Respondi. E foi ali, no meio do movimento da capital, que entendi. O corredor estreito enfim tinha ganhado uma fresta larga o suficiente para passar duas pessoas. O resto, a estrada, as reticências, os nomes que doíam, viria com a poeira e com o tempo. Mas a primeira porta, a que eu esperei metade da vida para ver aberta, tinha rangido para o lado certo. Descemos pela rua como duas mulheres que não queriam chamar atenção, mas que carregavam dentro um barulho de tambor. A cidade naquele horário estava viva, vendedores de fruta gritando preços, ônibus cuspindo fumaça, gente apressada. Mas eu só via o contorno dela ao meu lado, segurando a bolsa com força, como se ali dentro estivesse a coragem inteira. Pegamos um ônibus antigo, bancos gastos, cheiro de poeira misturado com suor de dia quente. Ela olhava pela janela como quem olhava pela primeira vez, embora eu soubesse que já tinha passado por aqueles bairros. Quando atravessamos o viaduto e o cenário mudou para ruas mais estreitas, ela perguntou: é por aqui? Ainda falta um pouco. Respondi, medindo o tom para não assustar. Depois da ponte começa o caminho que leva para minha vila. O silêncio entre nós não era vazio, era aquele tipo de silêncio que vai se enchendo de perguntas que ninguém sabe se já é hora de fazer. Em certo momento, ela tirou da bolsa um envelope pardo e ficou olhando, sem abrir. Eu não sei se quero ler de novo. Murmurou. As palavras pesam como pedra. Pedra a gente carrega até achar um lugar para largar. Falei, sem tirar os olhos da estrada. E às vezes, só quando chega no rio é que percebe que não precisa mais dela. O ônibus parou perto do mercado pequeno. Descemos, e o calor da tarde bateu como um abraço áspero. Segui por uma rua de terra batida, ela vinha um passo atrás, olhando cada casa, cada cachorro magro deitado na sombra. As fachadas descascadas, os portões baixos, o cheiro de café torrado misturado com fumaça de lenha, tudo isso parecia outro mundo para quem vinha da casa grande. Você morou aqui? Perguntou, quase sem voz. Aqui, e um pouco mais adiante. Apontei para uma curva onde começava a ver o telhado da casa onde cresci. Ali era o quintal do pé de goiaba. O coração me apertou antes mesmo de ver o que restava. A cerca de madeira estava caída num canto, o pé de goiaba ainda estava lá, mas com galhos ralos. O banco perto do fogão já não existia, só um pedaço de cimento rachado no chão. Ela parou na entrada, como se não tivesse certeza se podia entrar. É aqui? Os olhos dela varriam o lugar. É, respondi, sentindo que cada letra me raspava por dentro. Foi aqui que você aprendeu a dar os primeiros passos,
antes da porta fechar. Ela se aproximou do pé de goiaba, tocou o tronco áspero com as pontas dos dedos. Ficou ali, imóvel, respirando fundo. Eu sabia que estava tentando ouvir qualquer eco que o corpo guardasse. Parece que eu conheço o cheiro dessa terra, disse, fechando os olhos. É como se fosse um pedaço de sonho que não acaba quando a gente acorda. Eu queria dizer que não era sonho, que aquilo tinha sido carne e vida, mas contive. Às vezes, a lembrança chega melhor quando a gente não força. Fomos até a casa da Dona Lourdes, minha vizinha de infância. Ela estava sentada na varanda, catando feijão numa bacia. Quando me viu, abriu um sorriso de quem reconhece a gente mesmo depois de anos. Margarida. Pensei que você tinha sumido no mundo, disse, largando o feijão. E sumi mesmo, Dona Lourdes. Mas voltei, e trouxe alguém. Ela olhou para a moça com curiosidade. Não perguntou quem era, apenas fez sinal para entrar. Dentro da casa, o cheiro de café forte encheu o ar. Sentamos à mesa, e enquanto ela preparava a garrafa térmica, me olhou rápido, como quem quer confirmar algo. Eu só balancei a cabeça, discreta. Então, ela começou, entregando uma xícara à moça. Você é. A moça olhou para mim, e eu percebi que ela queria falar, mas ainda não sabia como se apresentar ali. Resolvi poupar. É filha de um casal que morou longe daqui, mas escolhi as palavras com cuidado, que tem raízes nessa terra. Dona Lourdes assentiu devagar. Não fez mais perguntas, mas seus olhos diziam que entendia mais do que estava sendo dito. Depois do café, fomos até o pequeno riacho atrás da vila. A água corria lenta, com o mesmo som que eu lembrava. Ela tirou as sandálias e colocou os pés na beira. Ficou olhando a correnteza, como se ali houvesse uma resposta. Você já me chamou aqui? Perguntou, sem me olhar. Já. Falei. Muitas vezes. Mas naquela época, a sua voz ainda estava presa do outro lado. O sol começou a baixar, pintando de dourado o caminho de volta. Antes de sairmos da beira do rio, ela se agachou, pegou um punhado de água com as mãos e deixou escorrer devagar, como quem devolve algo que não lhe pertence. Acho que agora entendo um pouco do que perdi. Disse, com um meio sorriso triste. Voltamos pela estrada, e eu sabia que a parte mais difícil ainda viria, enfrentar as perguntas que esse dia iria abrir dentro dela. Mas também sabia que, depois de hoje, não haveria mais volta para a fantasia que a casa grande tentou impor. No ponto de ônibus, ela segurou meu braço antes de subir. Obrigada por me trazer. Falou, olhando nos meus olhos de um jeito que parecia promessa. Agora eu quero saber o resto. Tudo. E naquele instante, percebi que o rio tinha começado a levá-la, e que nada na casa grande seria capaz de segurá-la muito tempo. No dia seguinte, acordei antes do sol. O corpo não descansou direito, a lembrança da beira do rio e o olhar dela ficaram rodando dentro de mim. Sabia que, depois de ontem, a casa grande não ia ficar parada. Quando alguém mexe em raiz antiga, a terra toda se remexe. Passei a manhã na pensão, fingindo que arrumava minhas coisas, mas a cabeça estava no combinado. Meio-dia, rua de trás, a mesma banca. Fui mais cedo, mas dessa vez não queria ser vista parada. Fiquei rondando a quadra, olhando vitrines e entrando em loja de miudezas só para gastar tempo. Às 12h10, ela apareceu. Vestido simples, cabelo preso como antes, mas o rosto tinha mudado. Não era mais o de quem obedecia ordens sem pensar. Preciso falar rápido. Disse, quase sem respirar. Ontem, quando voltei, meu pai estava me esperando no escritório. Ele perguntou onde eu tinha ido. E você? Perguntei. Disse que fui até a biblioteca da cidade. Ele ficou me olhando como se soubesse que era mentira. Ela apertou a bolsa.
Hoje cedo, encontrei minha mãe chorando no quarto. Ela disse que eu estava me deixando influenciar por gente que não sabe o que é melhor para mim. Senti o peso da frase. Era o jeito da casa dizer: ficar onde está e esquecer o resto. Eles vão tentar te segurar. Falei baixo. Vão dizer que você não entende, que o que houve foi pelo seu bem. Eu sei. Ela respirou fundo. Mas depois de ontem, não tem como não ver. Tirou um pedaço de papel dobrado da bolsa e me entregou. Achei na gaveta da minha mãe. É a outra metade do documento. Abri, devagar. Lá estava, em letra de máquina, o acordo completo. Nome da minha mãe, assinatura de um tabelião, e o valor, R$ 1.200, pagos em 3 parcelas, destinados a custeio de mantimentos e melhorias na propriedade. Melhorias. Palavras bonitas para encobrir fome e necessidade. Isso aqui, minha voz quase falhou, é a venda da sua história. Ela sentiu, os olhos brilhando de raiva contida. Eu pensei que fosse só descuido, ou caridade. Mas não. Foi troca. Eu fiquei aqui no lugar de um saco de arroz que duraria alguns meses. O silêncio ficou pesado. Passava gente, carro, o jornaleiro gritou oferta, mas nada atravessava o que estava entre nós. O que vai fazer com isso? Perguntei. Ainda não sei. Mas quero conhecer a mulher que assinou. Olhou firme para mim. Quero conhecer a sua mãe. Essa frase me acertou como vento gelado. Minha mãe, já não era a mesma de antes. O tempo e as dores tinham fechado a casa dela para muita gente, inclusive para mim, durante anos. Mas eu sabia onde encontrá-la. Se você for, não espere festa. Avisei. Ela não gosta de olhar para esse pedaço da vida. Não quero festa. Respondeu. Quero verdade. Marcamos para o sábado. Combinei de esperar na saída da rodoviária da vila, onde poucos reparam quem chega. Ela iria sozinha, para não levantar suspeita. O sábado amanheceu cinza, com um vento frio. Esperei no banco de cimento da rodoviária. Quando ela chegou, percebi que a decisão estava colada no corpo dela. Não havia volta. Seguimos a pé por ruas que iam ficando cada vez mais quietas. A casa da minha mãe ficava no fim de um beco de chão batido, com um portão de madeira torto. Parei diante dele. É aqui. Falei. Você está pronta? Ela assentiu. Batemos. O som ecoou por dentro. Alguns segundos depois, a porta abriu e minha mãe apareceu. Olhou primeiro para mim, depois para ela. Não perguntou nada. Apenas deixou-nos entrar. A sala tinha cheiro de café e madeira antiga. Minha mãe sentou-se na cadeira mais firme e apontou para o banco comprido. Sentamos lado a lado. Ela ficou nos observando, como quem mede se deve ou não entregar uma lembrança. Essa moça, é a Elisa? Perguntou, sem desviar os olhos. É, respondi. Ela suspirou, longa e fundo. Então, virou-se para a moça. Eu não sei se você vai me perdoar. Começou. Mas naqueles dias, a fome era um bicho dentro de casa. Seu pai já tinha ido embora, e eu não tinha mais como dar de comer nem para você nem para sua irmã. Passou a mão no rosto. Eles vieram, falaram bonito, prometeram que iam te criar como filha, dar estudo, saúde, e trouxeram dinheiro. Dinheiro que eu usei para vocês não morrerem de fome naquele ano. A moça não chorou. Ficou ouvindo, imóvel. Quando minha mãe parou, ela apenas disse: A senhora me deixou ir, mas nunca veio me buscar. Minha mãe fechou os olhos. Eu não podia. Assinei para não poder. Me fizeram jurar que não procuraria. A voz dela tremia.
E eu cumpri, mesmo quando doía mais do que fome. O silêncio que seguiu foi como pedra no meio da sala. Até que a moça se levantou, deu 2 passos e ficou de frente para minha mãe. Eu não sei se posso perdoar. Mas agora eu sei. Disse, firme. E foi nesse momento que entendi, ela não estava ali para a cura imediata. Estava para juntar as peças do que lhe foi tirado. O resto, aceitação, raiva, perdão, viria depois, no tempo dela. Quando saímos, o céu começava a abrir. E, pela primeira vez desde que tudo começou, eu senti que a porta entre passado e presente estava completamente destrancada.